foi premiado nestas festas comemorativas do 9 de julho, pois sem dúvida alguma, esta dos romeiros de São Bom Jesus de Santo Amaro. E desfilando pela Avenida 9 de Julho e em seguida pelo Vale do Anhangabaú, arrancaram aplausos de todos quantos assistiam a esta monumental parada, na qual os romeiros estavam vestidos a caráter. Ostentando as faixas simbólicas da tradicional romaria, chegam agora os romeiros ao Vale do Anhangabaú. Grande massa popular aplaude demoradamente. Este carro demonstra tipicamente os célebres bandeirantes. E assim vai terminando esta grandiosa festa popular dos romeiros de Santo Amaro, em comemoração aos festejos do 4º centenário de São Paulo. Com a subida dos portugueses, a época da colonização, que vinham da capitania de São Vicente, eles subiam contornando a represa Billings. Na represa Billings eles acabaram por encontrar o canal Jurubatuba, que é o rio e a extensão do Rio Pinheiros. E a partir de um ponto onde eles avistaram o ponto mais alto, os jesuítas acabaram construindo uma capelinha. Essa capelinha foi exatamente no Largo 13 de Maio, né? Tanto que a própria igreja matriz, hoje Catedral da Diocese de Santo Amaro, ela foi erigida dando as costas a São Paulo. Por quê? Porque a frente da nossa cidade é exatamente a partir do Rio Pinheiros. Essa capelinha acabou recebendo a imagem de Santo Amaro através de uma doação de um casal de portugueses chamado João Paes e Susana Rodrigues. Este santo beneditino do século VI, de família nobre, foi educada por São Bento. O primeiro casamento que se deu entre português e índio aqui se deu através de Pedro Dias com a índia chamada Terebê, né, que era filha do Caiubi, que era o cacique que comandava essa tribo daqui de Santo Amaro. Aí surgiu então as famílias primeiras tradicionais, como a família Pontes, a família do Borba Gato. Como meu pai sempre falou que ele era santo-amarense quatrocentão, que a família do lado do pai dele é de Santo Amaro, desde o índio Caiubi e até nossa geração, todos nós nascemos aqui. Agora, a mãe do meu pai era italiana. E pelo lado da minha mãe, que é Essel, eles são descendentes dos primeiros colonos alemães que vieram para Santo Amaro. Em 1827, o imperador do Brasil era Dom Pedro I. E aí ele era casado com uma princesa austríaca, né, Dona Leopoldina, e ele então encarregou um dos áulicos, uma das pessoas da corte de Dona Leopoldina, que trouxesse imigrantes para cá. Ele já tinha uma certa noção de que mais dia, menos dia, a escravidão ia acabar. E a escravidão acabando, ele precisava substituir aquelas pessoas por trabalhadores livres assalariados. A Alemanha ainda não era um país, era um conjunto de pequenos estados. Trouxe gente de todo tipo, né, para o Brasil. E eles ganharam uns terrenos ali numa região entre Parelheiros e Itanhaém. Mas era tudo sertão devoluto, quer dizer, terras que haviam tentado cultivar, não tinham conseguido, então devolveram, por isso que chamam devoluto, para o governo. Mas algumas famílias se instalaram ali e ficaram. Depois, não sei se atraídos por esses primeiros estrangeiros, vieram para cá italianos, depois mais alemães, depois japoneses que se instalaram na região da colônia. Santo Amaro foi elevado à categoria de vila em 1832. Elevado à categoria de vila significava dizer que criava-se a Câmara Municipal, estabelecia-se um governo do Poder Executivo Municipal também. Então criou-se uma prefeitura e aí município. Esse município tinha 614 quilômetros quadrados de extensão territorial, que a divisa começava no antigo córrego da Traição, que hoje é canalizado embaixo da Avenida dos Bandeirantes.
E seu ponto de confluência se dava exatamente no Rio Pinheiro, onde hoje a gente pode ver a usina elevatória da Traição. Porque em 1935 despontava em Santo Amaro um poderio econômico muito grande, que chegou a responder depois por 50% da arrecadação de todo o município. Além de ser uma extensão de terra muito grande, que era 40% de toda a capital, tinha esse poderio econômico. Ele estava basicamente centralizado no complexo industrial da região do Jurubatuba. Essas indústrias todas estão se evadindo hoje em dia. São Paulo está tendo uma mudança de característica de produtor industrial para produção de serviços. Onde é o SP Market, nós tivemos uma grande empresa que era a Caterpillar, máquinas pesadas, tratores, né? E de resto, ali hoje a gente vê um monte de imóveis, galpões que sediavam indústrias, ou desocupados ou para outra finalidade. Acabou a Segunda Guerra Mundial e havia uma falta muito grande de energia. Então, as fábricas eram tocadas a carvão e a lenha. Onde eles iam conseguir lenha e carvão? Nas matas que havia na região de Santo Amaro. Então, eles roubavam as árvores, né, do pessoal que era dono dos terrenos. Então, o IBAMA da época, né, caiu em cima dos proprietários. E os proprietários, então, trataram de vender por qualquer preço aquelas terras para se livrarem do problema, que as multas eram caríssimas. Eram chamados caipiras alemães. Quem comprou dividiu aquela região, que já estava sem árvore, já estava meio careca, em pequenos lotes. E começou a vender para os nordestinos que estavam chegando. Então, eram lotes pequenos, e ainda foram subdivididos, que eram vendidos ao pessoal que vinha do Nordeste, saía do Brás e vinha se instalar em Santo Amaro. Eu nasci no estado do Ceará, numa cidade chamada Iguatu. Quando eu vim do norte, a minha cunhada que me formou. Moro na região de Interlagos. Meu pai veio para Santo Amaro para tocar piano no cinema, porque havia o cinema do Chico Turco, né? E meu pai veio, acabou namorando a minha mãe, que já morava aqui, né? E se casaram. As cerimônias de Semana Santa marcaram muito a vida de Santo Amaro, né? Marcaram muito a minha infância, porque eram cerimônias públicas que desapareceram. É impossível hoje fazer uma procissão na Adolfo Pinheiro. E é uma coisa assim bem marcada da minha infância, que eu me lembro da procissão passando na frente da minha casa. Eu moro desde que nasci, né? Eu sou, como chamam aqui carinhosamente, botina amarela. Botina amarela, aquelas pessoas que nasceram e de famílias que têm uma tradição no bairro. Esse termo botina amarela, né? Uns acham que era por causa do barro que existia aqui. As pessoas usavam muito botina, não usava sapato. E era aquela botina, aquele couro cru, que era mais ou menos amarelado, né? Ela surgiu com um santamarense chamado Senerino Branco de Araújo. E houve, num determinado momento, no início dos anos 50,
uma espécie de dissidência nessa romaria, provocada pelo José da Farmácia, que é o vereador José Diniz. Era um farmacêutico, um político que se tornou importante aqui em Santo Amaro, era um farmacêutico muito caridoso, costumava atender os pobres como se fosse médico. E aí ele começou a fazer esse passeio também numa outra data que não a tradicional Romaria do Cenerino. Acabou por termos aqui em Santo Amaro 2 romarias. A Associação dos Romeiros se interessou de homenagear os romeiros que iam para a Romaria da Pirapora. E quando eles fizeram 50 anos, eles inauguraram a dos romeiros. E o Borba Gato foi em homenagem ao 4º centenário de Santo Amaro. E o Teatro Pauleró, porque Pauleró, um poeta, abolicionista, e uma sociedade Amigos de Pauleró se interessou, então ele fez. Ele trabalhava com o pai dele no bilhar, no Lago 13 de Maio, chamava-se o Lago da Bola. Ele desenhava, ele tomava como base uma revista em quadrinhos chamada Malho. O amigo do pai dele viu que ele desenhava bem e disse: na cidade tem uma escola que aprende a desenhar, vou levar você lá. E levou. E chegando lá, ele viu que além de desenho e pintura, também tinha escultura. Ele disse: não, eu vou fazer escultura, porque aí eu vou retratar pessoas de Santo Amaro, como o Borba Gato, o Pauleró, o Belchior de Pontes, para imortalizar essas pessoas. Ele sempre cita que os professores dele foram Amadeu Zani, Rolo e o Brecheret. Não foi um professor assim na Escola de Belas Artes, mas foi como se fosse um mestre para ele, que ele trabalhou no Monumento Duque de Caxias, e ele sempre dizia que o Brecheret foi a pessoa que ensinou a ele a ter disciplina. Ele era um artista amador, que fazia arte para ele e não um profissional que tinha que fazer a arte para os outros, né? E comercializar. E ele não, ele queria ter essa liberdade de fazer. E fazia para perpetuar as pessoas importantes que foram para Santo Amaro. A associação comercial abrange uma área territorial de 600 a 630 quilômetros quadrados. Divide com Conceição de Itanhaém, através lá perto de Parelheiro, divide com Taboão da Serra. Essa abrangência da associação comercial nos faz ter assim uma ligação direta com todas as subprefeituras dentro desses limites. Hoje, eu entendo que o maior problema de Santo Amaro realmente é a ocupação desordenada do comércio informal. O termo ambulante ele é totalmente impróprio na medida em que eles estão todos fixados exatamente onde não deveriam estar. Passam por ali talvez 1 milhão de pessoas por dia. Então, se você tiver alguma coisa para vender, leva para lá. No instantinho você vende, porque tem um que vai tomar ônibus que vai até o Pari, tem outro que vai tomar ônibus que vai para Parelheiros, tem outro que vai tomar ônibus e vai, sei lá, para Colônia. Então, sabe, aqui vale a pena, passa muita gente, né? A maior ilegalidade que se vê na ocupação dos ambulantes, as ruas centrais. Esse arruamento se deu a partir exatamente dessa capela, para formar uma estrela, com ruas estreitas, do tempo ainda do Brasil colonial. E dentro desse sistema viário existe o chamado eixo histórico, que é tombado pelo patrimônio histórico. E esse tombamento implica dizer que nesses locais não seria permitido nenhuma ocupação de ambulantes. Esse eixo histórico parte da igreja, passa pela Rua Capitão Tiago Luz, Praça Floriano Peixoto, Casa Amarela, que era a antiga sede do governo municipal, hoje denominado Paço Cultural Júlio Guerra. Vai no mesmo sentido, na mesma reta, até o antigo mercado de Santo Amaro, que é a Casa de Cultura, hoje denominada Casa Manuel Cardoso de Mendonça, e termina na Biblioteca Presidente Kennedy. Se a gente não pode lutar para a retirada de uma vez,
e nós entendemos que aí há vários motivos, o desemprego, né? Eles também têm o direito de sobrevivência.